Ei, escuta o Ronaldo, você conhece alguma pessoa importante? Você conhece alguma pessoa importante? Pergunta boba do Ronaldo, né? Eu acho que a gente conhece, né? Todos nós conhecemos pessoas que possuem um status que as colocam numa espécie de patamar superior às outras pessoas. O mundo funciona assim, né? Por hierarquias, e por mais que a gente questione esses graus de importância, essas hierarquias elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente pode até conversar sobre isso num outro momento. Em todos os espaços, inclusive nas igrejas, as pessoas são tratadas pelo valor que supostamente elas possuem. E esse valor é dado pelo tamanho da conta bancária, pela profissão, pelo cargo, pela fama e, mais recentemente, pelo número de seguidores nas redes sociais. Para algumas delas, a gente inclusive atribui poder. Parece que existe algo em nós que nos atrai para as pessoas importantes e nos faz querer ser importantes. Muitas das nossas lutas estão relacionadas a essa busca por sermos importantes. A gente não quer ser mais um na multidão. A gente quer ser o um. Na empresa não basta ser um vendedor excelente, tem que ser o vendedor que influencia as decisões do chefe, aquele que é consultado pelo patrão. Na sala de aula não basta ser um bom aluno, é preciso ser o mais popular, aquele que vive cercado por amigos. Na igreja não basta ser um fiel cristão, é preciso ter um cargo de comando, ser voz ativa no ministério, dar as cartas. Curiosamente, algumas pessoas que dizem não se importar com nada disso, fazem desse argumento uma espécie de propaganda pessoal para se colocarem como diferentes. Não gosto disso. Isso acontece porque no fundo, quase todo mundo quer ser notado, nem que seja por ser o desapegado. E sabe de uma coisa? Entre os discípulos de Jesus também tinha gente querendo ser importante. Gente querendo ser o maior. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, nós temos o relato, lá nos versículos 33 ao 35, nós temos o seguinte relato. Eu vou reproduzir para você uma parte desses versos. Começa assim: depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois eles tinham discutido sobre qual deles era o maior. Gente, eram 12 homens. Só 12. E ali estavam eles, tentando saber quem era o mais importante, quem era o maior, entre 12. Quando confrontados por Jesus, os discípulos não responderam. Eles sabiam que Jesus desaprovaria a atitude deles, que Jesus não ia concordar com aquilo. E isso é bem interessante, sabia? Da mesma forma que a gente busca ser o maior, da mesma forma que nós somos atraídos pelas pessoas tidas como importantes, algo em nós nos avisa que essa é uma atitude pequena, que a gente tem que parar com esse negócio. Algo em nós nos avisa. Os discípulos, inclusive, poderiam ter dito, né? Senhor, a gente estava tentando entender quem de nós é o maior, mas eles não fizeram isso. Eles poderiam ter dito, mas eles não fizeram isso. Eles ficaram envergonhados diante de Cristo, porque algo neles avisava, não está certo esse negócio. Jesus, que conhece o coração, então se senta, chama os 12 e diz: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último, que seja servo de todos. Está lá no verso 35. Gente, que mandamento. E que mandamento difícil. É fácil para a gente repetir esse verso. Fácil, falar é fácil. Mas viver esse verso, é uma encrenca. É difícil. Eu sou confrontado por essa orientação de Jesus. É claro que eu quero ser importante.
É claro que eu quero ser reconhecido. Conhecido e reconhecido. Quero ser reconhecido pelo meu trabalho, pelas minhas ideias, pelas coisas que eu falo. Quero que as pessoas gostem de mim, gostem do que eu faço. Eu quero me destacar. Eu adoraria ter 1 milhão de seguidores aqui no Instagram, aqui no YouTube. E deixa eu te dizer uma coisa. É importante fazer essa ressalva. Não tem problema em ter milhares ou milhões de pessoas aplaudindo o nosso trabalho, admirando, compartilhando. Não tem problema ser uma celebridade, ter uma profissão tida como glamurosa. Não tem problema. O problema está naquilo que nos motiva a querer tudo isso. A querer o glamour, a fama, o poder. O problema está nisso. Quando eu quero ser importante, quando eu quero ser reconhecido, por que eu quero? Porque eu quero. Os discípulos discutiam porque eles queriam a glória. Eles queriam o status de ser o maior. É isso que eles buscavam. E sabe, uma maneira de avaliar a nossa motivação é justamente observando se nós ficamos felizes com as conquistas das outras pessoas. Por exemplo, euzinho aqui, eu me incomodo quando alguém tem mais seguidores ou mais curtidas do que eu na internet. Eu me incomodo. Será que eu me incomodo quando outro colunista, por exemplo, da Rede Novo Tempo, onde eu estou lá todos os dias pela manhã, quando algum outro colunista é mais popular do que eu me incomodo? Você fica feliz quando uma pessoa da sua igreja ocupa um cargo que você gostaria de ocupar? Você se sente bem quando um colega de trabalho é sempre consultado pelo chefe? Você sente prazer, inclusive, de auxiliar esse colega e ajudar esse colega a brilhar ainda mais? Observar se a gente se alegra com as vitórias das outras pessoas é um importante indicador se a gente tem um coração humilde. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos, eu tenho a impressão que Jesus não quis dizer que só seria importante no reino dos céus aquele que é ignorado por todos, aquele que nunca brilha. Eu tenho a impressão que quando Jesus disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último, seja servo de todos, eu tenho a impressão que Jesus falou de uma atitude em relação às pessoas. Qual é a minha atitude? Qual é a sua? Qual é a nossa atitude em relação às pessoas? Porque semelhante a Jesus, que deixou a glória dele para servir, ele espera que as pessoas também tenham um coração servidor. Que as pessoas sejam desapegadas do dinheiro, do cargo, da profissão, da fama. Tem 1 milhão de seguidores? Legal. Tem 1.000? 100? Não tem problema. Que sejam pessoas que não se importam com a glória terrena, que sejam pessoas que se importam com pessoas, porque é isso que realmente tem valor. E nós devemos entender que no palco da vida, algumas pessoas podem até se destacar mais do que outras, mas aos olhos dos céus, nós só temos valor quando nós temos um coração servidor, quando nós nos dispomos a cuidar do outro, a servir o outro, a doar, a me doar pelo outro. Difícil, né? Ô negócio difícil. Mas fica a lição, que a gente possa aprender com Jesus. Obrigado pelo carinho. Abençoa você esse vídeo. Então, não esquece de curtir. Deixe um comentário. E compartilhe. Compartilhe sim. Compartilhe muito. Com muita gente. Para abençoar outras vidas. Combinado? Abraços do Ronaldo. Valeu pela paciência, pela disposição de me ouvir até aqui. Abraços.